A primeira vez que Felipe disse que o navio ia afundar, ele tinha apenas 4 anos e nunca havia visto sequer um desenho sobre barcos. Era madrugada em Belo Horizonte. A mãe, Daniela, acordou com o grito que rasgou o silêncio da casa. A sala de caldeiras vai explodir. Fecham a porta errada. Daniela levantou correndo, pensando que o filho estava tendo um pesadelo. Mas quando acendeu a luz, encontrou o menino de pé na cama, o rosto pálido, suado, os olhos vidrados como se estivesse vendo algo que ninguém mais podia ver. "Filho, sou eu. Calma, nós vamos morrer", murmurou ele, a voz trêmula. "A água já entrou. Eu sinto, tá gelada." Daniela abraçou o menino, tentando acalmá-lo. "Que água, meu amor?" Felipe agarrou os braços dela, desesperado. A água negra do Mar do Norte. Ela tá subindo. Eu tô preso." Daniela o deitou no colo, arfando. "Você teve um sonho muito forte, só isso." Mas Felipe negou com a cabeça. "Eu não dormi, eu lembrei." "Lembrou de quê, meu filho?" "De quando eu morri, na sala de máquinas, no navio grande, no Titanic." Daniela congelou. Felipe jamais tinha visto nada sobre Titanic. Nem filme, nem livro, nem desenho, nem mesmo uma foto. E ainda assim, naquela madrugada, o menino chorava como um adulto revivendo um trauma. E aquilo seria apenas o começo. Capítulo 2. O menino que sabia demais. Nos dias seguintes, Felipe começou a falar espontaneamente sobre coisas que uma criança brasileira de 4 anos não poderia saber. Durante o café da manhã: "Mãe, sabia que eu trabalhava com caldeiras a vapor?" "Com o quê?" "Com as máquinas, aquelas grandonas, com pistões. A gente usava carvão, muito carvão." Daniela forçou um sorriso. "E onde foi isso?" Felipe ergueu o olhar como se fosse óbvio. "No Titanic." "Uai, onde mais?" Daniela achou que o menino estava misturando imaginação com algum pedaço de conversa que ouviram no caminho da escola. Mas a situação ficou séria no dia em que foram ao supermercado e Felipe parou diante de uma pilha de travesseiros brancos. O menino os encarou com medo e murmurou: "Parece o gelo que bateu no casco, quebrou como vidro." "Como é que você sabe disso, filho?" "Eu vi. Ele rasgou tudo. Fez um barulhão, igual quando racha um prato." Daniela gelou. Ela própria só descobriu que o impacto do iceberg tinha sido descrito por sobreviventes como um rasgo, um estalo seco, muitos anos depois, em documentários. Mas Felipe, uma criança de 4 anos, dizia aquilo como quem lembrava. Daniela contou ao marido, Jorge, achando que enfim teria apoio. Mas Jorge riu. "Criança inventa coisa." "Jorge, ele não está inventando." "Dani, para. Daqui a pouco você vai achar que ele é a reencarnação do Leonardo DiCaprio." Daniela não riu, porque na madrugada seguinte, Felipe voltou a acordá-la. Dessa vez com uma palavra que até adultos acham difícil. "Mãe, a caldeira número 6 estourou. Eu vi." Daniela levantou os olhos devagar. "Como é que é?" Felipe, com o olhar sério demais para a idade, repetiu: "A caldeira 6. Teimosos. Eu avisei, mas eles mandaram continuar alimentando a pressão." Daniela demorou segundos para absorver aquilo. Caldeira número 6 é um detalhe técnico real, histórico, ligado à explosão interna que antecedeu o afundamento, e Felipe não tinha como saber. Capítulo 3. Os planos que ele nunca viu. Dias depois, Felipe desenhou algo que assustou a mãe. Ela estava lavando louça quando ouviu: "Olha, mãe, fiz um desenho do meu trabalho." Daniela secou as mãos e foi ver. O desenho mostrava um navio gigante, cortado ao meio, como se fosse uma planta técnica. Havia números, setas, círculos, níveis, paredes duplas, mas o pior não eram as formas, eram as palavras rabiscadas: casco duplo, sala de máquinas, caldeira 4, nível 3, escotilha, eixo principal, comporta hermética. Daniela levou a mão à boca. "Quem te ensinou essas palavras?" Felipe encolheu os ombros. "Eu sabia delas antes, ué." "Antes de quê?" Felipe a encarou como se dissesse algo simples. "Antes de virar seu filho. O desenho viralizou na escola, e isso só piorou tudo." Capítulo 4. A visita da psicóloga. A diretora da escola pediu que Felipe fosse avaliado por uma psicóloga infantil. A doutora Márcia, experiente e calma, ouviu o menino por mais de 1 hora. No fim, chamou Daniela e Jorge para conversar. "O seu filho não apresenta sinais de delírio, psicose, trauma, imaginação hiperativa ou influência externa. Então o que ele tem?" perguntou Jorge, impaciente. Márcia suspirou. "Ele fala como alguém que lembra, não como alguém que assume um personagem." Daniela engoliu seco. "A senhora acredita em reencarnação?" Márcia cruzou as mãos. "Eu acredito que o cérebro humano é mais profundo do que a ciência atual consegue explicar. Ele não está inventando, ele não está fingindo, ele acredita no que diz e fala como quem viveu." Jorge saiu da sala sem dizer nada. Daniela ficou ali, paralisada, porque no fundo ela também sabia. Capítulo 5. A entrevista que mudou tudo. Alguns dias depois,
Daniela recebeu uma ligação de um jornalista de São Paulo. Senhora, recebemos informações sobre um menino que parece lembrar da engenharia do Titanic. Isso procede? Daniela desligou, mas não adiantou. Alguém, talvez um pai da escola, já tinha espalhado a história. Em poucos dias, canais de mistério, espiritualidade e reencarnação começaram a procurar a família. Jorge proibiu entrevistas, mas Felipe não precisava de câmeras para continuar fazendo revelações impossíveis. Como no dia em que entrou na cozinha e disse: "Mãe, hoje eu lembro do meu nome antigo." "Qual era, filho?" Felipe hesitou. Thomas Andrews." Daniela arregalou os olhos. Thomas Andrews é o engenheiro-chefe do Titanic, o homem responsável pelo projeto final do navio, o homem que morreu dentro dele. E Felipe, sem acesso à internet, dizia isso sem gaguejar. Capítulo 6. A voz do mar. Felipe começou a mudar. Passou a ter medo de água profunda. Não entrava mais em piscinas. Chorava ao ver o mar e dizia sempre a mesma frase: "Eu não quero morrer congelado de novo." Daniela tentou evitar tudo que pudesse lembrá-lo da história, mas era inútil. Um dia, o garoto parou diante de uma bacia com água no quintal. Apenas água comum. Ele tocou com a pontinha do dedo e murmurou: "Tá gelada demais. Igual aquela noite, 0 grau. Como você sabe da temperatura, Felipe?" "Porque eu tava lá, mãe. Eu senti até os ossos doerem." Daniela estremeceu. Aquilo não podia continuar. Capítulo 7. O pesquisador. Desesperada, Daniela entrou em contato com um pesquisador brasileiro especializado em memórias espontâneas da infância, Dr. Álvaro Segura. Quando ouviu o caso, Álvaro viajou para Belo Horizonte. Depois de ouvir Felipe por 2 horas, ele disse: "Eu pesquiso relatos assim há 20 anos. A maioria é fantasia. Mas o caso do seu filho..." Ele respirou fundo. "É o mais forte que já encontrei." Jorge cruzou os braços. "O senhor está dizendo que meu filho é o engenheiro do Titanic renascido?" Álvaro não se comprometeu. "Estou dizendo que ele sabe detalhes que nem adultos conhecem, e não erra nenhum. Ele fez um teste. Mostrou ao menino fotos antigas da sala de máquinas, algumas raríssimas, jamais publicadas em livros de criança. Felipe apontou para uma delas e disse: "Aqui era meu lugar, do lado esquerdo, e essa porta," ele indicou. "Foi aqui emperrou quando a água entrou. O vapor queimou meu braço." Daniela tocou o braço do filho. Um arrepio percorreu os dois. Capítulo 8. A revelação impossível. Álvaro fez então a pergunta mais importante: "Felipe, o que aconteceu naquela noite?" "Tudo," respondeu ele. "O navio era rápido demais. Eles queriam impressionar. Não ouviram os avisos." "Quais avisos?" "Os avisos de gelo." "E você alertou alguém?" Felipe baixou o olhar. "A gente avisou." Ele murmurou algo que fez os adultos ficarem pálidos. "A culpa não foi do iceberg, foi da pressa." Álvaro arregalou os olhos. "Felipe, o que você viu por último?" O menino respirou fundo. "Eu vi o navio se dobrando. Eu ouvi metal gritando. Eu escutei homens chorando. E depois, só água." "O que você sentiu?" Felipe olhou para a mãe e disse: "Frio e arrependimento." "Arrependimento de quê, filho?" Daniela perguntou com lágrimas nos olhos. Ele respondeu com voz pequena: "De não ter feito mais, de não ter impedido." A sala ficou em silêncio. Capítulo 9. A mídia descobre mesmo tentando esconder, o caso estourou. Reportagens, entrevistas, convites internacionais. Jorge recusou todos. Mas a BBC descobriu a história e enviou uma carta oficial pedindo permissão para fazer um estudo documental com especialistas do Museu Marítimo de Belfast, onde parte original do Titanic é preservada. Depois de muita discussão, Daniela convenceu o marido: "Jorge, isso pode ajudar nosso filho, ou pode destruir a vida dele. Ele já está sofrendo. Ele precisa entender o que está sentindo." Jorge suspirou derrotado. Eles aceitaram. Capítulo 10. Volta ao passado. A viagem foi marcada. Felipe, que nunca tinha saído de Minas, agora cruzava o oceano. Quando chegou ao Museu de Belfast, onde há réplicas exatas de salas, escadarias e cabines do Titanic, algo estranho aconteceu. Felipe caminhava como se soubesse exatamente onde ir, sem perguntar, sem olhar placas, sem hesitar. Ele passou pela área turística como se estivesse em casa, atravessou corredores restritos e parou diante de uma porta trancada. Ele não tinha como saber o que havia ali dentro, mas disse: "A sala de reuniões. Eu fiquei aqui na noite antes da viagem." "O que aconteceu aqui?" perguntou Álvaro. "Eles riram de mim", murmurou Felipe, "porque eu disse que precisavam de mais botes." "Isso está documentado?" Daniela perguntou. Álvaro respondeu perplexo: "Sim, é um detalhe histórico real.
Felipe então tocou a porta fechada e sussurrou: aqui, eu assinei meu último relatório. A equipe decidiu pedir a chave. Quando abriram a sala, Felipe parou diante da mesa. Aqui foi onde coloquei minha assinatura. Ele passou o dedo sobre o tampo da mesa, exatamente no ponto onde, segundo documentos históricos reais, Thomas Andrews costumava assinar. Daniela desabou em lágrimas. Capítulo 11. O ponto sem volta. No segundo dia de visita, Felipe foi levado à área de réplicas da sala de máquinas. O menino travou, respiração acelerada, pele arrepiada, mãos tremendo. Filho, o que foi? Daniela segurou seu rosto. Ele apontou para uma parede de metal reconstituída. Aqui eu morri. Jorge e Daniela ficaram brancos. Felipe caiu de joelhos. Eu tentei salvar os homens, mas a água veio muito rápido. Eu sentia o peso e o vapor se queimava tudo. Ele chorou, não como criança, como adulto revivendo o próprio fim. Foi levado para fora às pressas. Capítulo 12. O fechamento. Na última noite em Belfast, Felipe acordou Daniela. Mãe, o que foi, amor? Hoje eu lembrei tudo e agora tá indo embora. Daniela franziu a testa. Indo embora como? Igual um sonho, quando acorda. Tá sumindo devagar. Ela acariciou o cabelo dele. Isso é bom ou ruim? Felipe sorriu. É bom. Eu não quero viver duas vidas ao mesmo tempo. Daniela chorou baixinho. E o que você sente agora? Que aquela vida acabou e essa aqui é a que eu tenho que viver. Eu só precisava lembrar para esquecer direito. Esquecer o quê? Felipe respirou fundo. Que eu morri com culpa, mas eu fiz tudo o que pude. Daniela o abraçou com força. Você fez, meu filho. Fez até mais. Capítulo 13. Anos depois. Com o tempo, as memórias foram diminuindo. Felipe cresceu, fez amigos, ficou forte, saudável. Aos 12 anos, contou à mãe: eu ainda lembro um pouco da caldeira 6, mas não dói mais. E você não é mais o Thomas? Perguntou Daniela. Não. Quem você é agora? Felipe sorriu. Sou só o Felipe. E isso era tudo que ela queria ouvir. Capítulo 14. A última mensagem, quando Felipe fez 15 anos, recebeu uma carta do Museu de Belfast. Dentro havia apenas uma frase: aqueles que morrem em honra inspiram os vivos a continuar o trabalho que eles começaram. E um objeto, um pequeno fragmento de ferro, parte original do Titanic, preservado e identificado. Felipe segurou o metal frio e murmurou: agora sim, acabou. Daniela, atrás dele, enxugou uma lágrima. E o que você vai fazer da sua vida daqui pra frente? Ele sorriu. Quero construir coisas que não afundem. Epílogo. Às vezes, na varanda de casa, Felipe olha para o céu e imagina o oceano do outro lado do mundo. Não com dor, não com medo, com gratidão. Capítulo 15. O homem que veio do mar. 3 meses depois da viagem, algo inesperado aconteceu. Era uma tarde comum em Belo Horizonte, quando o porteiro ligou para o apartamento. Dona Daniela, tem um senhor aqui querendo falar com vocês. Ele diz que veio da Irlanda. Daniela congelou. Irlanda? Como ele se chama? O porteiro respondeu hesitante. Patrick Collins. Daniela quase deixou o telefone cair. Patrick Collins era neto de um dos engenheiros assistentes que trabalharam diretamente com Thomas Andrews no Titanic. Um descendente direto de alguém que conviveu com o homem que Felipe dizia ter sido. Daniela autorizou. Minutos depois, um senhor magro, elegante e de fala lenta entrou na sala com um sorriso educado e olhos profundamente emocionados. Senhora Farias, eu viajo o mundo estudando histórias de memórias antigas. Seu filho mudou tudo para mim. Daniela ficou confusa. Mas como o senhor nos encontrou? Patrick abriu uma pasta de couro antiga. A equipe do Museu de Belfast me enviou relatórios e um deles me fez atravessar o oceano. Ele retirou uma folha impressa. Era uma transcrição de algo que Felipe havia dito na sala de máquinas. A porta direita da sala de caldeiras 4 emperrou 2 dias antes do embarque. Eu mandei arrumar, mas eles só bateram o pino. Patrick olhou para Daniela com expressão grave. Isso nunca foi publicado. É um dado que só estava em anotações pessoais do meu avô. Seu filho descreveu exatamente o defeito e quem o ignorou. Daniela sentiu o chão sumir. Felipe, que estava sentado no sofá, ergueu o rosto devagar. Você voltou, disse o menino, como se conhecesse Patrick de outra vida. Patrick estremeceu. Voltei? Meu garoto, você me conhece? Felipe respondeu com uma calma assustadora. Você era só um bebê quando eu te vi. Seu pai te levou para me conhecer na oficina. Você tentou pegar meu lápis. Eu deixei. Patrick empalideceu. Daniela levou a mão à boca. Jorge, que estava na cozinha, correu para a sala. O que está acontecendo aqui? Patrick enxugou os olhos discretamente. Seu filho descreveu uma foto que eu encontrei na casa do meu avô. Uma foto que ninguém fora da família sabia que existia. Ele abriu a pasta novamente. Retirou uma fotografia amarelada. Era Thomas Andrews em sua oficina e, ao seu lado,
um bebê segurando um lápis e, ao fundo, uma janela quebrada. Felipe apontou. A janela que eu mandei consertar e eles nunca consertaram. Patrick sentou no sofá, derrotado. Eu vim para o Brasil para entender. Agora, acho que entendi menos ainda. Capítulo 16. O último sonho naquela noite. Felipe teve um sonho tão vívido que acordou gritando. Daniela correu para o quarto. Meu amor, o que foi? Felipe tremia, com lágrimas nos olhos. Eu estava lá de novo. Mas não era a noite do afundamento. Daniela o abraçou forte. Onde você estava, filho? Felipe respirou fundo. Eu estava no dia da inauguração. No porto. Tinha música. Tinha gente rindo. Eu estava orgulhoso. Era o maior navio do mundo. Ele fechou os olhos, sentindo o passado como um perfume antigo. Todo mundo dizia, ele não afunda. E eu acreditava. Daniela acariciou seu rosto. Isso ficou para trás, filho. Felipe balançou a cabeça. Ainda não, falta uma coisa. O quê? Ele engoliu seco. Eu preciso voltar lá, mas não para Belfast. Para o lugar onde ele descansou. Daniela entendeu. Felipe estava falando do fundo do oceano. Do lugar onde o Titanic repousava desde 1912. Capítulo 17. As profundezas. Jorge achou absurdo. De jeito nenhum. Ele é só um menino. Ele não vai viajar para ficar encarando destroço de navio afundado. Mas, por ironia, o destino fez o contrário. Pouco tempo depois, a família recebeu uma proposta da equipe de um documentarista americano famoso por filmar embarcações históricas. Ele ofereceu passagem, hospedagem, acompanhamento psicológico e a chance de Felipe ver o Titanic através de um submarino de pesquisa. Era um projeto científico, não turístico, e seria tudo pago. Jorge explodiu. Não, nunca, não vou expor meu filho a isso. Mas Felipe, com os olhos cheios de algo que era impossível entender, disse, pai, eu preciso ver. Depois disso, eu nunca mais vou lembrar. Jorge se calou e, pela primeira vez, percebeu. Felipe não estava pedindo, estava se despedindo. Capítulo 18. Ao encontro do passado. A viagem até o Atlântico Norte levou dias. Quando chegaram ao navio de pesquisa, o mar era cinzento, frio, imenso. Felipe ficou parado na proa, calado. Daniela colocou as mãos nos ombros do filho. Tá com medo? Ele sorriu. Não, era aqui que tudo terminou. E é aqui que tudo vai ficar. A descida ao fundo do mar foi filmada. Felipe e os dois pesquisadores entraram no pequeno submarino. Lá dentro, o menino tremia, não de medo, mas de algo maior. Quando os faróis do submersível acenderam e a escuridão se abriu, Felipe murmurou, eu lembro desse silêncio. E então ele viu o casco escuro, as janelas quebradas, o convés desmoronado, o Titanic. Naquele instante, Felipe chorou sem emitir som. Lágrimas silenciosas, profundas, antigas. O pesquisador ao lado sussurrou. Ele parece reconhecendo tudo. Felipe tocou o vidro do submarino com a ponta dos dedos. Aqui, do lado de dentro, foi onde eu fiquei preso. O pesquisador apertou o botão de gravação. Felipe fechou os olhos. Agora acabou. Agora posso ir. E então, pela primeira vez desde que começou a falar do Titanic, Felipe respirou fundo. Uma respiração leve, tranquila, libertadora. As memórias estavam indo embora e ele deixava. Capítulo 19. De volta à vida. Os meses seguintes foram os mais pacíficos da vida de Felipe. Ele voltou a brincar, a entrar em piscina, a tomar banho sem medo de água profunda. Até um dia em que Daniela perguntou, você ainda lembra do Titanic? Felipe pensou por alguns segundos. Lembro como se fosse um sonho, mas já não dói. Daniela sorriu emocionada. E você lembra quem era antes? Felipe franziu o senho. Era alguém importante, mas agora não importa mais. Agora eu sou só eu. E abraçou a mãe. Capítulo 20. Epílogo final. Aos 18 anos, Felipe se tornou estudante de engenharia mecânica. No primeiro dia de aula, o professor pediu para cada aluno dizer por que havia escolhido aquela profissão. Felipe ficou por último. Quando chegou sua vez, sorriu. Porque eu quero construir coisas que durem, que não se quebrem, que não afundem. O professor sorriu. Algo pessoal? Felipe pensou por um instante. Algo de outra vida. A sala riu, achando que era brincadeira. Mas Daniela, assistindo à distância, sabia. Felipe não era mais Thomas Andrews, mas a força dele, a inteligência, a sensibilidade e a coragem, tudo isso sobrevivia na nova vida. A vida dele, a vida que, enfim, ele podia viver sem fantasmas.